Na aula de hoje, nós vamos aprender o que são os microprocessadores, microcontroladores, as placas de desenvolvimento e os computadores de placa única. Além disso, nós vamos entender como escolher o dispositivo mais adequado para um certo projeto, levando em consideração que muitas vezes nós temos requisitos conflitantes. Imaginem, por exemplo, um sistema que tem que ser rápido, tem que ter uma boa autonomia, né, mas não pode ser pesado, então não adiantaria colocar uma bateria com grande capacidade, né? Então são requisitos conflitantes e a gente tem que achar o dispositivo ótimo para atendê-los. Primeiramente, nós temos que entender que os sistemas microprocessados são avançados circuitos sequenciais, portanto exigem um sinal de clock. Eles possuem igualmente uma lógica combinacional complexa, que fica na unidade de controle, uma unidade lógica e aritmética, responsável por realizar operações entre inteiros, booleanos e números de ponto flutuante, registradores que servem inclusive como entradas e saída, né, da unidade lógica aritmética. E quando você pega todos esses componentes até agora citados e une com os barramentos, você tem a unidade central de processamento. Os barramentos são vias de dados, né, correlatos, onde você tem sempre um elemento escrevendo e um elemento lendo, né? Vamos entender os barramentos como se fossem as vias, né, do trânsito de carros de uma cidade. Quando você tem a CPU numa única pastilha, você tem um microprocessador. Então, atualmente virou quase que sinônimo, né, microprocessador e CPU, mas vale ressaltar que CPU é um conceito, né, e uma das formas de implementar, a forma mais moderna, depois da invenção do transistor, né, é numa pastilha MOS. O microprocessador, o que você tem de interface externa? Bom, você tem a alimentação, você tem o sinal de clock, você tem os barramentos de dados e de endereços e pinos de controle adicionais, por exemplo, o sinal de reset, alguns flags de status, né? Então isso seria um microprocessador. A unidade central de processamento trabalha em conjunto com elementos de memória. Nesse curso nós vamos considerar uma arquitetura de processador que conta com uma memória para manipulação de dados temporários separada de uma memória que armazena as instruções do programa a ser executado. Dependendo da arquitetura, outras configurações são possíveis e às vezes é possível tratar instrução como dado ou dado como instrução. Então você pode executar instruções que estão na memória RAM e algumas arquiteturas permitem que você escreva na flash em tempo de execução também. Tá? Além das memórias, tá, o nosso sistema microprocessado é integrado com outros periféricos, por exemplo, as portas de entrada e saída de uso geral. Vamos entender que são entradas e saídas digitais, tá? Outro periférico típico é o conversor analógico digital. Vamos imaginar, por exemplo, um sinal de 0 a 5 volts no circuito externo do meu sistema microprocessado, sendo convertido para um número de 0 a 1023, de forma linear, por exemplo. Tá? Nós vamos estudar esse periférico também, muito útil para a leitura de sensores analógicos. Um outro periférico bem comum é a saída digital modulada por largura de pulso. Nós vamos falar a respeito desse periférico para controle de brilho de LEDs, controle de velocidade de motores, de corrente contínua. Tá? Frequentemente, os sistemas microprocessados precisam se comunicar. Uma das formas de realizar essa tarefa é por meio de interfaces de transmissão serial, que são aquelas onde o dado é enviado bit a bit. Alguns periféricos que lidam com essa forma de comunicação são a USART, o I2C e a interface SPI. A combinação da unidade central de processamento, memórias, portas de entrada e saída de uso geral e alguns periféricos é o que nós chamamos de microcontrolador. Mas a lista dos periféricos integrados no chip depende do modelo do microcontrolador. Você vai ter alguns modelos que vêm com conversor digital analógico, além do conversor analógico digital. Você vai ter modelos que não têm a interface 2C. Então, isso varia de acordo com as demandas dos projetos também, né? Nós temos aqui alguns exemplos de microcontroladores. Vocês podem pesquisar as especificações para conhecê-los melhor em termos de processamento e periféricos.
Num nível de abstração um pouco mais alto, nós temos as placas de desenvolvimento, que se tornaram bem populares com a chegada da plataforma Arduino. Essas placas aceleram significativamente a fase de prototipagem, porque na placa de circuito impresso você já tem mais elementos de hardware e, no quesito de software, elas contêm bibliotecas com funções que simplificam a manipulação dos periféricos para o uso típico. E por fim, nós temos os computadores de placa única, que geralmente contam com uma maior capacidade de processamento e têm seus periféricos controlados por um sistema operacional. As placas de desenvolvimento vêm com elementos comumente usados como o cristal do circuito oscilador e o conector usado na gravação do programa e para a transmissão de dados, né? Um exemplo é a interface USB do Arduino Uno. O microcontrolador que vem no Arduino Uno não tem, na realidade, interface USB. Existe um chip adicional para converter, né, para fazer, na verdade, a interface entre a porta serial do Arduino, a porta UART, e essa USB genérica. Tá? Essa porta também é usada para fazer o upload do programa. No caso do Arduino, ele tem um pedaço da memória de programa que é reservado para essa operação, de gravar o restante, né? Que é o que a gente chama de bootloader. E a configuração e manipulação dos periféricos nos microcontroladores é feita por meio de registradores especiais, né? As placas de desenvolvimento fornecem bibliotecas de alto nível com funções que simplificam, né, a manipulação dos periféricos e muitas vezes eliminam a necessidade de manipulação desses registradores. No entanto, quando a biblioteca não atende à especificação que você precisa, o periférico é capaz, mas a biblioteca, a forma que ela foi concebida, não prevê esse caso, você ainda precisa escrever diretamente nos registradores do microcontrolador. E, finalmente, no caso dos computadores de placa única, você tem um elevado nível de abstração e os periféricos já são controlados por sistemas operacionais. Dependendo do caso, esses periféricos são mapeados em arquivos virtuais ou diretórios virtuais. Então, você não precisa aprender nem quais registradores estão envolvidos, você não precisa também lançar mão de bibliotecas especiais para a manipulação desses periféricos. Basta saber a função de cada arquivo virtual, o conteúdo dele, o que você obtém quando lê ou quando escreve, e isso já é suficiente para controlar os periféricos do computador de placa única. Só a título de exemplo, esta subárvore contém alguns arquivos virtuais usados pela BeagleBone Black para manipulação de periféricos. Então, aqui você tem uma porta de entrada e saída de uso genérico, né? E alguns arquivos associados, um que vai configurar se a porta é entrada ou saída e outro que vai ser lido ou escrito para afetar o estado, né, da porta. Então, para exemplificar as diferentes formas de pensar para cada um desses níveis de abstração, vamos considerar esse cenário onde eu quero transmitir e receber dados por meio de uma porta serial UART. No caso de um microcontrolador, a pergunta que nós fazemos é: quais são os registradores envolvidos nesse periférico da porta serial? Quais deles contêm configurações, como, por exemplo, velocidade de transmissão, né? O dado que eu vou enviar, eu escrevo em qual registrador? E o dado que eu receber, ele vai ser armazenado em qual registrador? Esse é o nível de abstração de um microcontrolador, quando você não usa bibliotecas de alto nível. Na placa de desenvolvimento ou então em um microcontrolador já com bibliotecas de alto nível, aí a pergunta já muda. Qual é a biblioteca e qual que é a API dela, qual que é a interface? Qual função eu chamo para configurar o periférico, né? Qual função eu chamo para escrever um dado pela serial? Qual função eu chamo para verificar se tem dado no buffer de entrada? Finalmente, no computador de placa única que mapeia o periférico em arquivo, você tem a opção de não usar nenhuma biblioteca, nem manipular diretamente os registradores, né, do microcontrolador. Nesse caso, você só tem que saber quais arquivos envolvidos e o que representa o conteúdo de cada um. E como que nós vamos saber qual que é a solução mais adequada para um certo projeto? Os microcontroladores mais simples consomem menos energia. Além disso, muitos componentes adicionais presentes nas placas de desenvolvimento e nos computadores de placa única muitas vezes não são necessários para o projeto e mesmo assim consomem energia. Com relação ao custo, os computadores de placa única em geral requerem um maior investimento.
Um projeto que parte apenas de um microcontrolador pode ser mais barato, mas não em todos os casos, depende dos componentes adicionais necessários. O mesmo vale para as placas de desenvolvimento e os módulos adicionais a serem adquiridos. Pode ser mais barato, tá, pessoal, por exemplo, adquirir uma Node 32S ao invés da combinação de um Arduino com um Shield Wi-Fi. A experiência prévia da equipe também conta muito. Por exemplo, se todo mundo na empresa já está acostumado com uma placa ARM STM32, talvez não valha a pena migrar para outro dispositivo. Outro fator importante é a documentação disponível. Atualmente, a plataforma Arduino é muito bem documentada. Já a documentação da Node 32S é comparativamente escassa. Tá? O tamanho físico das placas e algumas restrições de layout. Para um projeto de um smartwatch, por exemplo, você não vai conseguir usar uma Node 32S ou uma BeagleBone Black. Você provavelmente vai ter que partir de um microcontrolador menor por causa dessas restrições, né, espaciais. Os tipos de periféricos a serem conectados, por exemplo, o ATmega 328, que é o microcontrolador do Arduino Nano, ele não é adequado para o processamento de imagens em resolução Full HD adquiridos por uma webcam, tanto por causa da interface com a webcam, como pela capacidade de processamento, que é o próximo item aqui. Um outro exemplo, imaginem uma solução onde a gente tem um cigarro em queda, cuja imagem é obtida e processada em tempo real, acionando um ventilador caso seja detectada alguma irregularidade na forma do cigarro. Nesse caso, talvez nenhuma dessas soluções daria certo. Você teria que recorrer a uma FPGA com um projeto de unidade de processamento específica para esse caso. Outro fator são as especificidades dos projetos, né? Atualmente, uma solução que requer comunicação web sugere a adoção de dispositivos que já possuem interface de rede integrada, que nem o caso da Node 32S. E, finalmente, pensar que não precisa ser apenas um microcontrolador no projeto. Você pode usar sistemas microprocessados mais simples para aliviar o trabalho das unidades centrais. Por exemplo, imaginem um ATtiny 24, que é um microcontrolador bem minimalista, conectado a um teclado matricial e conversando com uma BeagleBone Black por meio de interface 2C, para a BeagleBone não ter também esse trabalho de ficar fazendo a varredura do teclado matricial, que a gente vai estudar mais para frente na matéria. Tá? E essa solução híbrida até ocorre automaticamente, sem a gente perceber. Por exemplo, quando você faz a interface com um display de cristal líquido, esse display já vem com um microcontrolador dedicado. Então, só de interfacear com o display, o seu sistema como um todo já tem mais de um microcontrolador envolvido. Tá? No caso do display, é um controlador Hitachi. Considerando os periféricos típicos dos microcontroladores, vamos ver uma lista de componentes associados a cada um deles. Com as portas de entrada de uso geral, que são entradas e saídas digitais, nós podemos acionar LEDs, ler o estado de teclas, ler o estado de sensores discretos, aqueles que retornam nível lógico alto ou baixo, acionar relés, inclusive para carga de corrente alternada, né? E outros acionamentos simples de motores de corrente contínua, por exemplo. Com o conversor analógico digital, nós podemos ler o estado de potenciômetros e de sensores analógicos. Então, ele é bem interessante na implementação de malhas de controle discreto, que você pega uma grandeza analógica e passa para o microcontrolador, né? Com o PWM, nós já temos a opção de acionar LEDs com controle de brilho ou motores de corrente contínua com controle de velocidade, ou ainda servomotores, que é um caso particular de motor de corrente contínua que já vem com uma malha de controle interna. Com a interface SPI, nós podemos comunicar com cartões de memória, painéis touchscreen e potenciômetros digitais, entre vários outros componentes. Tá? A interface 2C é muito usada nesse periférico, o relógio em tempo real, alguns displays mais simples, sensores de temperatura digitais. E por fim, essas outras interfaces de comunicação podem ser usadas para transmitir e receber dados de um computador ou de outros sistemas, né, microprocessados. Pela porta Wi-Fi, nós também podemos implementar algumas redes de internet das coisas, como a rede MQTT, que vai ser abordada mais adiante nesse curso, e que permite
que vários elementos publiquem e se inscrevam em tópicos de interesse. Então você cria uma espécie de Twitter entre vários sistemas microprocessados. E com isso nós encerramos essa parte introdutória. Na próxima semana nós vamos abordar as portas de entrada e saída de uso geral. Muito obrigado a todos e até mais.